fofinhas, não é verdade? Vamos falar de casamento, fofinha. Vamos falar de casamento, até porque falar sobre casamento é uma coisa. Falar sobre casamento com o convidado que vamos ter a seguir, que reúne uma série de características diferentes, é outra. Porque é pastor, é rocker, é blogger, enfim, e é escritor. E é casado e tem 3 filhos. Um aplauso para Tiago Cavaco. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia, Tiago, bem-vindo à Praça da Alegria, bom ano. Ainda não o tínhamos visto este ano, olha, bom ano. Ora bem, são 4 filhos. 4 filhos? São 2 meninas e 2 meninos. Ora bem, sério? que idade têm os seus filhos? A Maria vai fazer 10 em maio, a Marta fez 7, o Joaquim tem 6 e o Caleb tem 3. Muito Que bem. engraçado. É verdade. Ainda me consigo lembrar, mais ou menos. E está a pensar em ter mais filhos, só por curiosidade? Eu costumo dizer, só Deus sabe. É uma resposta teológica, mas é uma resposta séria, só Deus sabe. Eu não sei. Não? Pronto. Mas Então, apetece-lhe ou não? quem tem 4, não é? Sim, eu acho que do terceiro para o quarto, pelo menos na nossa experiência foi assim. Do terceiro para o quarto, quem tem 3, eu acho que já não é o quarto que vai fazer diferença. E a partir de ter 4 também não é o quinto que vai fazer a diferença. Bem, Portanto, então se é assim, isso também não é o sexto que faz a diferença e nunca mais saímos por isso, daqui. só Deus sabe. Com Lá certeza. está. Daí perceber muito bem daquilo que escreve, felizes para sempre, não é? Não, nem é só felizes para sempre. E outros equívocos acerca do casamento, não é? Tiago, este livro foi escrito porque é pastor na Igreja Protestante, não é? E, portanto, pode estar casado e pode ter filhos, quantos mais, melhor. E escreveu este livro exatamente numa perspectiva de tudo aquilo que está dentro de si. Isto porque nos últimos anos, e um dos trabalhos de um pastor de uma igreja batista, que é aquilo que eu faço, é, no fundo, fazer aquilo que um padre faz também numa igreja católica romana, que é atender as pessoas, aconselhar as pessoas, seguir as pessoas. E com os miúdos a casar. Os miúdos, 20 e poucos, 30 anos a casarem, é preciso que o pastor seja uma ajuda para eles. E então há 2 anos, sobretudo há 2 anos, havia uns quantos casais lá na igreja a casar. E isso fez com que eu e a minha mulher, a Ruth, tivéssemos de pensar muito sobre o casamento. Nós pensamos sobre o casamento todos os dias, porque estamos casados, mas tínhamos de pensar sobre o casamento para atender aquelas pessoas que estavam a vir ter connosco. E nessa altura eu achei que, se calhar, para organizar um bocado as minhas ideias, se eu as escrevesse, acabava por Não se ajudar. confundia. Exatamente. Mas e que equívocos é que apresenta aqui neste seu livro? O livro aparece, ele usa assim um estilo que é um bocado, é como daquelas pessoas que são muito irritantes, que são sempre do contra, não é? E eu também já passei por umas fases onde era muito do contra. Hoje tento ser mais a favor, mas há aquelas pessoas que se destacam por ser do contra. E o livro começa um pouco aí, com a ideia de que existem algumas ideias, hoje em dia, feitas sobre o casamento, e o livro tenta ir contrariar as ideias feitas que existem sobre o casamento. E parece que está a dizer coisas pela negativa, mas na prática quer dizer coisas pela positiva. Só que começa sempre por ir contrariando. Mas, por exemplo, porque o Tiago tinha uma ideia antes e sim. depois passou a ter uma outra ideia. Sim. E há uma série de coisas que têm exatamente a ver com este livro, que eu achei muita graça ontem quando estava a ler, que era exatamente... Tinha um casal que tinha decidido casar-se e depois, à última hora, ele desistiu. E o Tiago teve uma opinião sobre isso numa altura Exatamente. e teve outra noutra. Noutra. Então, Porque eu próprio, aliás, essa é uma das teses que não é minha. Ao longo de que o mundo é mundo, muitas pessoas têm acreditado no que eu acredito, naturalmente. Eu não estou a dizer rigorosamente nada de novo no meu livro. Nem teria a presunção de hoje, em 2014, ir dizer, olha, o segredo do casamento é este. De maneira nenhuma. Agora, uma das coisas que eu me apercebo é que eu próprio, quando casei, tinha algumas expectativas em relação ao casamento que, graças a Deus, foram frustradas, porque obrigou-me a que algumas das expectativas eu tivesse de largar para pedir do casamento aquilo que devia pedir. E, por exemplo, nessa altura, um amigo meu que ia casar e que, em cima do acontecimento, resolveu cancelar. E, na altura, eu já estava casado. E aquilo eu achei que ele tinha um grande descaramento, porque pensei, quem é que ele julga que é
para não querer ser tão infeliz como todas as pessoas que já estão casadas. Porque... Há um lado, com certeza, e outro lado. Mas a minha perspectiva que Claro. foi mudando, porque não é que eu fosse infeliz na altura no casamento, mas eu acho que posso dizer isso com humildade, mas hoje, 11 anos depois, eu sinto-me mais feliz no meu casamento do que era naquela altura. Portanto, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o casamento serve para transformar as pessoas. Portanto, nós nunca dominamos bem aquilo que nos vai acontecer quando casamos. E isso é difícil, mas isso é também o lado mais apetecível de estar casado. Mas e o que é que quer dizer quando aponta aqui no primeiro equívoco, o casamento feliz precisa de bons maridos e boas mulheres? O que são bons maridos e boas mulheres? Pois, Isso é um bocado subjetivo. A única Ou não? maneira é. Mas precisamente o que eu acredito, aliás, e explicar isto, eu quando falo do casamento, eu não estou a falar do rico casamento que eu tenho com a minha mulher, que é um bom casamento. Olha, e aproveito só para lhe dizer que tem uma família linda. Pois é. Sai à mãe. Nós vamos mostrar lá Olha agora. aqui. A fotografia deles está em cima. Aqui está. Isto parece quase a música no coração do século XXI. Só faltam 3, Tiago. Duas delas já estão a aprender a tocar violino, mas não sei como é que vai acabar. Mas apenas para explicar que quando eu falo do casamento, eu não estou a querer dizer às pessoas o segredo do casamento perfeito, porque, número um, eu não o sei. E porque o meu casamento não é perfeito também. Agora, o que eu acho, e para mim, como sou uma pessoa de fé, eu acho que o casamento é melhor entendido quando é olhado com olhos da fé. Porque faz-nos perceber que não é por ele ser difícil que ele deve ser abandonado. A dificuldade do casamento é uma razão para as pessoas continuarem casadas e não para se ir embora. Claro que estou a resumir um bocado as coisas. É isso que eu tenho aprendido no casamento. Mas e o que é que significa? Portanto, acha que quando nós casamos e dizemos e acreditamos que vamos ser felizes para sempre, isso não passa de um equívoco? Eu acho que, por um lado, é um equívoco. Eu acho que o casamento não nos existe para fazer felizes para sempre da maneira como nós pensamos. O que eu acho que vai acontecendo, pelo menos na minha experiência aconteceu, é que a minha própria noção de felicidade foi mudando. Portanto, eu quando me casei tinha uma noção de felicidade mais própria da idade que tinha. Casei com 24 anos. E sem filhos, não é? A noção sem de felicidade filhos. muda muito também. Claro que hoje a noção que eu tenho da felicidade no casamento, e eu não casei assim há tanto tempo, foi há 11 anos, não tenho uma medalha para vir aqui falar de casamento. Mas uma das coisas que me apercebi, e isso foi uma das coisas que mudou mais, é que a minha noção de felicidade, desde que estou casado, veio a mudar. Portanto, o livro diz que, por um lado, ser feliz para sempre pode ser um equívoco, mas, por outro lado, vai dizer que há felicidade no casamento. Simplesmente, muitas vezes, não corresponde àquela que nós tínhamos quando inicialmente casámos. Isso vai mudando. Mas o que é que muda no casamento? O que é que não muda no casamento? Mas e o que é que faz um casamento ser mais ou menos feliz? São os filhos vêm dar aqui Os filhos contribuem, mas uma das coisas que eu também tento explicar no casamento é que também não é correto esperar que os filhos sejam a felicidade E a total. salvação, às vezes. E a salvação do casamento. Também não acho que seja correto. É verdade que os filhos são, provavelmente, e no meu caso, pelo menos na minha experiência, foram o ingrediente mais forte da minha transformação. Porquê? Porque a minha vida era muito diferente antes de ter 4 filhos, como calculam. E à medida que eu vou tendo, que eles foram nascendo, ou eu me suicidava ou me transformava. E, portanto, isto é verdade. Quer dizer, se eu não mudasse com a chegada dos meus 4 filhos, eu estaria condenado. Portanto, houve muita coisa que eu tive de ir mudando à medida que os filhos vinham. Ora, os filhos são uma parte desse grande pacote de transformação que o casamento traz. Não são a única, até porque há casais que são felizes e que nunca tiveram filhos. Não tiveram filhos. Mas é verdade. Olha, eu e a Tânia somos felizes e nunca tivemos filhos. Eu tive com outro homem, com quem por acaso me casei. Ele ficou de rastro, mas é a nossa Mas é a vida. Com certeza. Tiago, nós já vamos continuar a conversar, até porque este assunto está a ser muito engraçado e também muito interessante, mas nós fomos para a rua. Fomos para a rua, mesmo com esta chuva e com este vento, mesmo com a probabilidade de levar com uma onda na cara. Vamos perguntar qual é o segredo da longevidade de um casamento. Se ele existe, duvidamos. Quando casaram, há 44 anos, acreditavam que ia ser um casamento e sabiam que ia ser um casamento para toda a vida? Sim, sem dúvida. E porquê? Porquê que acreditava nisso? Porque sabia que tinha escolhido a pessoa certa. Nós acreditávamos que sim, porque não tínhamos experiência, era na aldeia, enfim, era tudo completamente diferente. Agora as pessoas eram muito mais humildes, talvez até em excesso, mas neste momento as pessoas não são humildes.
É assim, é uma coisa que se diz que em casa vai à igreja é para toda a vida, mas hoje em dia nada é eterno. Sua opinião, qual é o segredo para um casamento duradouro? É haver compreensão, é haver amor, respeito. Uma pessoa, quando pensa em casar, tem que ter o cuidado de escolher uma companheira certa. Muito respeito, principalmente, e obviamente o amor, mas principalmente muito respeito, até porque vou fazer 20 anos casada e, portanto, acredito seriamente no casamento para toda a vida. Partilha dos trabalhos em casa. A base é o amor, não é? Claro. Depois é o respeito e uma grande amizade também. Meus amigos, casamos com 68 anos de casados. Quantos? 68 anos de casados. Qual é o segredo? O segredo, olha, é como a gente que os senhores dão a ver, bem dispostos. Nestes 20 anos, teve assim alguma crise, alguns problemas, ou foram 20 anos absolutamente perfeitos? Não, claro que não, não é? É óbvio, não se tem um casamento 20 anos com momentos perfeitos. Há os seus altos e baixos, há os ajustes, nós todos temos de ter os nossos ajustes. Não foram perfeitos, há sempre altos e baixos, mas consegue estar sempre à volta. Conseguimos dar a volta com o quê? O que é que devemos fazer nessas alturas? Acho Entrar em grandes pormenores. que o que é essencial, de facto, é falar, é colocar as coisas sem agredir, sem haver compreensão, acima de tudo. Hoje em dia, muitos jovens casam e descasam com alguma regularidade. Por que é que acha que isto acontece? Precisamente porque querem viver o dia-a-dia e não pensam talvez no futuro. Porque não têm bem a certeza do que querem, estão novos, presumo eu. Às vezes há divergência de feitiço e as pessoas agora são muito egoístas. Não querem condescender, não querem fazer um equilíbrio entre feitiços diferentes. E se não der certo, cada um vai para o seu lado e vê como é que leva a sua vida. Isso não acredita muito naquela história do felizes para sempre. Não, isso não. Queres casar? Um dia no futuro. Bom, alguns casamentos têm segredo, outros casamentos nem por isso. Muito bem, estamos a falar com o Tiago Cavaco sobre este livro, o seu primeiro livro, Felizes para Sempre, e outros equívocos acerca do casamento. Um livro que tem o prefácio de Fernando Alvim. Não, o Alvim é o editor. Ah, é o editor. O prefácio é da minha mulher, porque não fazia sentido que eu estivesse cheio de teorias acerca do casamento e ela não concordasse com aquilo que eu estava a dizer. Portanto, ela escreve, ela basicamente é a primeira pessoa a falar, a dizer, ok, vocês podem ouvir o que o meu marido vai dizer, porque é verdade. Porque ele tem alguma razão. Em relação à sua vida, Tiago, até porque começámos exatamente a falar sobre as várias características e áreas em que se sente bem. É blogger, já foi rocker, agora já não deve ter tempo, não é? Com 4 filhos para se dedicar ao rock. Para além de que é pastor também. Vamos começar pelo princípio. Achou que ia ser músico a uma dada altura? Achei, na adolescência, quando comecei, como provavelmente uma boa parte dos miúdos começa a fazer música aos 15 anos e começa a ter bandas, a fazer bandas e a fazer barulho, e eu achei que nessa altura, pelo menos eu acreditava e queria tentar. E começámos a fazer música, eu e os meus amigos, onde estávamos, e a verdade é que desde os 15 anos eu nunca consegui alcançar a maturidade de deixar de fazer música. Portanto, fui fazendo. Quando casei, julguei que se calhar, bem, agora vou ter de passar a ser uma pessoa mais séria, vou deixar de fazer música. Mas a minha mulher tolerou um bocado isso. E, portanto, fui fazendo música e continuo a fazer música, continuo a gravar discos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a editar discos de outros músicos. E pronto, entretanto, já passaram mais de 20 anos e a música continua a ser feita. É verdade que com menos tempo, comparado com há 20 anos. Mas essa sua veia, essa sua vertente para levar qualquer coisa às pessoas, de comunicar, de transmitir qualquer mensagem, depois passou para a parte religiosa? Sim. Porquê? Porque eu fui educado numa igreja batista, sou pastor hoje numa igreja batista, e uma das coisas que eu diria, estou a fazer uma simplificação grande, mas que eu diria que é um bocadinho diferente na cultura cristã protestante, é que as pessoas cantam muito. Se a pessoa for a um serviço de culto numa igreja protestante, canta-se muito. É diferente, por exemplo, de uma missa católica. Claro que há música na missa católica também, mas os protestantes tendem a cantar mais e, portanto, para um miúdo que cresce numa igreja evangélica, há uma relação muito próxima entre cantar e a fé. E é relativamente normal, mesmo se ele for miúdo e começar a cantar e fizer uma banda, é natural para ele misturar a fé com a música, que é uma coisa que às vezes parece que não joga, não é? Rock e mensagem religiosa, parece que não joga muito na nossa cultura portuguesa. Mas para um miúdo, uma cultura protestante, isso é um bocado mais normal. E foi isso que aconteceu.
E qual foi a necessidade de criar um blog? Aliás, nós estivemos a mostrar agora fotografias da sua consagração enquanto pastor, mas há quanto tempo é que existe o blog e o que é que normalmente lá escreve? O blog começou em 2003, o que na idade dos blogs é uma espécie de pré-história. Houve um primeiro movimento de blogs em 2002, ainda com algumas pessoas que escrevem na imprensa, o Pedro Mexia, o Pedro Lomba, o João Pereira Coutinho, que fizeram um blog que era a Coluna Infame e que, a determinada altura, foi assim uma pequena sensação, mas era uma coisa que passava um bocado despercebida. Depois os blogs ganharam mais notoriedade quando pessoas como, por exemplo, o Pacheco Pereira criou o seu blog. Mas houve uma primeira leva de blogs em 2003 e nessa altura eu fiquei um bocado impressionado, sobretudo com este blog que era a Coluna Infame, e quis imitar e pensei, eu gosto de escrever, escrevia para algumas publicações religiosas, mas pensei, olha, vou tentar aqui escrever no blog. E fiquei admirado porque, como era relativamente poucas as pessoas que na altura consumiam um blog, mas era assim um público fiel. E fiquei admirado quando me apercebi que havia pessoas a ler o que eu escrevia. E pensei... Não estava à espera. Não estava. Ainda por cima, nessa altura, quem lia eram pessoas que estavam na imprensa. Por exemplo, Pacheco Pereira, a determinada altura, disse que lia o meu blog e eu fiquei deslumbrado e pensei, nunca mais vou deixar de escrever no blog. Não é? E, de facto, nunca mais deixei de escrever no blog, independentemente de se o Pacheco Pereira continua a lê-lo ou não. É verdade que se foi criando uma relação e os blogs criaram uma determinada relação de leitura e que eu, de facto, nunca interrompi. O blog funciona como uma espécie de diário. É verdade que hoje o blog acaba por refletir muito a minha rotina e a vida da igreja, a vida da família e acaba por ser também, e acabou por ser para mim, uma espécie de ginásio de escrita, porque habituei-me a escrever, ganhei rotina a escrever e isso ajudou-me. Aliás, eu acho que provavelmente não teria escrito este livro se não tivesse passado os 10 anos anteriores a escrever no blog. Mas há pontos de contacto entre aquilo que escreve no blog, agora já não tanto, mas entre aquilo que quer dizer nas suas canções e aquilo que transmite enquanto pastor? Eu diria que, independentemente se eu estou a pregar um sermão na igreja, ou se estou a escrever um post no blog, ou se estou a fazer uma canção, os meus assuntos são sempre os mesmos. Eu não sou uma pessoa um pouco diversa. Sim, estou sempre a falar na mesma coisa. É verdade. Por exemplo, falar de quê? Por exemplo, a minha vida, desde que eu sou pai, eu passo a vida a falar de ser pai e de dizer para as pessoas terem filhos e coisas assim. Coitadinho. Portanto... O João sabe, isso acontece com todos os pais, não é? O João, coitadinho, como não é pai, é padrinho, não é só do Tomás, é de outras crianças também. Não, mas não é coitadinho. Ele está sempre a dizer... Está sempre a ouvir coisas, já sei. As doenças que bebês têm, o que é que eles tomam, o que é que se deve fazer já. É que os pais... Porque a Tânia e a Fátima Felino estão sempre a conversar. Ai, o meu não dormiu muito, é que sabe, não sei o quê. E no outro dia chegou lá uma amiga... Dá-lhe umas gotas, ele diz isto. Dá-lhe melamil para dormir, como se ele soubesse o que era, ele já sabe. O João, a esta hora, já sabe. Já sabe, ele já sabe. Os pais perdem muito assunto, eu acho que só sabem falar dos filhos a determinada altura. Pelo menos eu estou um bocado nessa fase. E assumo, portanto, vou falando dos filhos no blog, nas canções. Mas quando não se tem filhos, acha-se sempre, tipo, epá, eu não quero ir jantar com aquelas pessoas, porque não falam de outra coisa senão dos seus filhos. Eu não tenho filhos. E depois chego lá, passado tempo, pá, não imaginam e já... Pronto, não se percebe. O que eu acho, e pelo menos na minha experiência como pai, é que essa é uma das surpresas. O que é uma surpresa um bocado tonta, porque toda a gente devia calcular que se vai ser pai ou vai ser mãe, a vida vai mudar. Mas nós hoje surpreendemos-nos muito que a vida mude, mas a vida muda completamente quando somos pais e quando somos mães. Eu sei que isto pode parecer irritante, porque quem não é pai diz assim, caramba, agora já não sabem falar de outra coisa. Não, até se sabe, mas vai-se sempre parar é o mesmo assunto. Mas eu acho que isso tem a ver com esse tal elemento de transformação na vida que os filhos trazem. E é incontornável. Quer dizer, seria mau sinal se nós estivéssemos com um pai que fosse pai, ou uma mãe que fosse mãe, e que não falassem no assunto. Isso é que seria estranho, não é? Pelo menos pela primeira vez, acho que seria. Para terminar a nossa conversa, Tiago, até porque este livro está à venda já, não vale a pena comprá-lo, Felizes para Sempre e outros equívocos acerca do casamento. Qual é que é a ideia que se deve reter? Eu acho que o casamento vale a pena. A ironia é que hoje, sendo uma coisa antiga, parece revolucionário acreditar no casamento. E eu acho que o casamento é um pacote completo, que é um produto, por um lado, mas é um processo. E, portanto, ninguém pode estar à espera de casar e não ser transformado. Era assim que eu diria. Casem-se... Ou o casamento é mesmo um equívoco? Não é. É uma maravilha. Traz muitos equívocos, mas como as maiores aventuras na vida é feita de coisas que nós... temos de escolher caminhos e dizemos não vamos por ali, vamos por acolá. Mas isso só faz com que as aventuras sejam maiores. E mais deliciosas. Muito obrigada, Tiago. Foi um prazer falar consigo. Tiago Cavaco. Não é nada ao nosso presidente, pois não? Não, pronto, nem ao Manuel Cavaco, grande ator. Não, também não.